O Ministério Palavra do Pai tem o apoio do Prever Marília. Vive melhor quem consegue prever. Olá, graça e paz. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no segundo livro de Reis, capítulo 23, versículo 25. Segundo Reis 23, 25, a palavra diz assim: Não houve antes nenhum rei como ele, que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Sabe, muitas vezes a expressão tal pai, tal filho é uma realidade nas famílias. Seja como um elogio ou como uma reprovação por determinada conduta que o filho reflete exatamente aquilo que o seu pai faz. Na Bíblia, isso também ficou muito claro, principalmente no Antigo Testamento. Abraão, Isaque e Jacó, por exemplo, perpetuaram o mesmo comportamento, pelo menos por 3 gerações. Josias é um personagem bíblico que conseguiu contradizer esse ditado, ou seja, o seu pai e o seu avô não foram bons exemplos para ele. Como o seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus o Senhor, como está no segundo livro de Reis 21:20. Josias tomou o caminho inverso de seu pai e de seu avô. Ele insistiu em buscar e servir a Deus. Provavelmente, ele tenha recebido uma influência extremamente positiva da sua mãe, Gedida, que quer dizer amada do Senhor. Josias começou a reinar muito cedo em Israel, com apenas 8 anos, e a palavra de Deus testemunha que ele fez o que agrada a Deus o Senhor, e não se desviou nem para um lado nem para o outro, como está no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 2. A sua fé, então, e a sua determinação em servir a Deus e a sua retidão o transformaram em um dos mais brilhantes e destacados reis de Israel. O texto de 2 Reis 23, 25 diz: Não houve antes nenhum rei como ele que servisse a Deus o Senhor com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés, e depois nunca houve outro rei igual a ele. Sabe, certamente a sua mãe foi recompensada por tê-lo ensinado a amar, a obedecer e a servir a Deus. Não há influência mais significativa na vida de uma criança do que aquela exercida pela mãe. Hoje em dia, existem muitas mulheres que criam os seus filhos sozinhas, e é uma tarefa muito difícil e de grande responsabilidade, pois ela está ali preparando e direcionando o futuro de uma vida. O empenho de todas as mães que se dedicam a educar os filhos será muito, mas muito mais bem-sucedido quando transmitirem a eles amor e apreciação à palavra de Deus, tornando-se elas mesmas modelos de aceitação da sua vontade. Lembre-se, uma mãe comprometida com Deus e com seu filho poderá fazer toda a diferença. Mães, o seu filho pode ser influenciado de maneira positiva por você e, consequentemente, influenciar toda uma geração. Foi assim com Josias. Não só influenciou uma geração, mas como uma nação. Pense sobre isso. Vamos orar? Santo, bendito e poderoso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, declaramos que não há outro Deus além de ti, Pai. Declaramos que santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra que traz instrução, que traz ensinamento. Obrigado pelo teu amado Espírito Santo que traz luz à tua palavra, traz entendimento ao nosso coração. Pai, obrigado por esta palavra que vem instruir em especial as mães, a ponto de deixar claro que, através de uma influência positiva da mãe, um rei fez toda a diferença e é citado na Bíblia como um rei que agradou o Senhor, fez aquilo que agrada a Deus, e é um grande privilégio saber que podemos fazer algo que agrade ao Senhor, Pai, e assim foi o rei Josias, e mais do que isso, a Bíblia diz que não houve outro rei igual a ele. Ó Deus poderoso, que assim como o rei Josias, que mães possam influenciar de maneira positiva os seus filhos na tua palavra e nos seus caminhos, Senhor. E mais do que isso, que estas crianças, Pai, estes filhos, possam repercutir esta influência positiva de suas mães ao longo da vida, e não, Pai, seguindo maus exemplos, assim como no caso de Josias, que tinha mau exemplo do lado paterno, mas nem por isso teve uma conduta inadequada diante do Senhor. Pai, Deus Todo-Poderoso, eu peço mesmo ao Senhor para que essas vidas sejam instruídas na
Tua palavra, Pai, e que sejam homens e mulheres valorosos do Senhor. Esta é a minha oração, e fortalece essas mães, Pai, capacita essas mães, Pai, a fim de que elas possam realmente passar influências positivas e do Senhor para cada uma dessas vidas. Deus poderoso, eu quero colocar diante do Teu altar, Pai, os enfermos nos hospitais, aqueles que clamam pela cura, pelo alívio da dor. Ó Senhor, visita e derrama um bálsamo, uma unção de cura. Esta é a minha oração. Pai, eu quero clamar também pelas famílias enlutadas. Conforte, Pai, gera esperança nesses corações. Deus Todo-Poderoso, quero clamar ao Senhor ainda neste dia, por vidas que estão enfrentando dificuldades financeiras, Pai, que possam entender, Pai, que o Senhor é o provedor. Dê, Senhor, capacidade a estes homens e estas mulheres, a fim de que conquistem o seu sustento, Pai, e que tenham mesmo a Tua provisão sobre a casa de cada um deles. É o desejo do meu coração neste dia. Senhor, abençoa o nosso ministério Palavra do Pai. Senhor, muito obrigado por cada vida que acompanha, por cada vida que ora conosco neste dia, e visita os encarcerados nos presídios, Senhor, os idosos nos asilos, as crianças nos orfanatos, que todos possam experimentar do Teu amor, do Teu cuidado e do Teu carinho. Essa é a minha oração, Pai, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor.